Olá, participantes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Mercado em Foco, primeiro Mercado em Foco de 2026. E a gente começa o ano com um cenário mais positivo para os mercados, mais ainda cercado de atenção e cautela. Bom, começando pelo cenário internacional, especialmente nos Estados Unidos, o tema principal deixou de ser quando os juros vão cair e passou a ser até onde os juros já estão em nível adequado. O Banco Central Americano, o Federal Reserve, decidiu manter os juros entre 3,5% e 3,75% ao ano, na reunião de janeiro. Isso significa que depois de vários cortes feitos ao longo de 2025, o entendimento agora é que os juros já estão próximos de um nível considerado de equilíbrio para a economia americana. A inflação por lá mostrou uma leve alta, mas o consumo e o mercado de trabalho continuam fortes. Por isso, até o Banco Central adotou um discurso mais cauteloso. Esse ambiente gerou mais oscilações nos mercados, mas também trouxe um movimento importante. O dólar perdeu força frente às outras moedas, o que acabou favorecendo países emergentes como o Brasil. Falando de Brasil, aqui no mês de janeiro trouxe sinais bem positivos, principalmente na inflação de curto prazo. O IPCA 15 veio com uma alta moderada, ainda estamos acima, claro, da meta de inflação, mas a composição melhorou muito. Os preços de bens industrializados ajudaram nesse resultado, muito por conta da valorização do real e de um cenário externo mais favorável. Por outro lado, a inflação de serviço ainda continua elevada. Isso acontece porque o mercado de trabalho ainda está relativamente aquecido e os preços de serviços costumam demorar um pouco mais para desacelerar. Em relação aos juros, o Banco Central manteve a taxa Selic em 15% ao ano. É um patamar extremamente elevado, eu sempre friso isso, né, nas nossas reuniões aqui, mas continua ajudando aí no controle da inflação. Mas acho que a principal novidade aí foi a sinalização do Banco Central, né, na reunião, que pode começar a reduzir os juros a partir da reunião de março. Isso eu venho já falando em outras reuniões, né? O nosso cenário aqui, a partir da reunião de março, ele começa a reduzir a taxa Selic, né? Começa o afrouxamento monetário. É claro que os dados precisam se confirmar que a inflação continue aí nessa trajetória de queda. Essa sinalização foi muito bem recebida pelo mercado, pois mostrou que o ciclo de juros pode começar a mudar, mas de forma responsável e gradual. Em relação ao comportamento dos mercados, janeiro foi um mês positivo para os ativos brasileiros. O dólar mais fraco e maior apetite ao risco em mercados emergentes, o Brasil acabou se beneficiando desse cenário. O real se valorizou, o que ajudou a conter a inflação no curto prazo e melhora essa percepção, né, sobre a nossa economia. Ao mesmo tempo, a volta do calendário político, né, merece mais atenção, como temas fiscais e eleitorais. Isso significa que, ao longo do ano, os mercados podem reagir com mais intensidade às notícias relacionadas à política e reeleição. Ou seja, começamos o ano com um cenário construtivo, mas ainda com fatores que exigem prudência. Em relação ao nosso resultado, aos nossos investimentos, no mês de janeiro, o plano BD apresentou um retorno de 0,85%, enquanto a meta atuarial foi 0,86%, ou seja, atingimos 99% da meta no período. Esse pequeno não atingimento foi estritamente técnico e está relacionado ao comportamento dos índices de inflação. A nossa meta atuarial ela é corrigida pelo INPC, né, e que em janeiro registrou uma alta de 0,39%. Já o IPCA, que influencia a parte relevante dos nossos investimentos e do mercado financeiro como um todo, variou 0,33% no mês. Ou seja, essa diferença, né, de 0,06 pontos percentuais entre os dois índices gerou um leve descolamento entre o retorno da carteira e a meta atuarial. Em outras palavras, o plano performou em linha com o cenário de mercado, mas a inflação utilizada para corrigir a meta foi um pouco superior à inflação que impactou diretamente os nossos ativos. Já o plano CV ele fechou o mês com 112% da meta atuarial, um retorno de 0,87%, contra uma meta de 0,78%. O que contribuiu para esse resultado, né, foi a gestão ativa, né, dos investimentos, que conseguiu captar oportunidades de renda fixa, onde o mercado começou a precificar a possibilidade de início de redução da taxa Selic nos próximos meses. Esse movimento beneficia especialmente os nossos ativos pré-fixados e títulos atrelados à inflação com prazos mais longos. O Plano Família encerrou o mês do mês de janeiro, com um retorno de 1,12, equivalente a 97% do CDI. O desempenho ficou levemente abaixo do CDI, devido a um fator pontual,
a cobrança do IOF de 0,38 sobre novas aplicações em FDIC. Esse imposto foi criado no final de 2025 e ele é pago no momento da aplicação, ou seja, o impacto ocorre imediatamente no mês em que o investimento é realizado. Como o patrimônio do Plano Família ainda é relativamente pequeno, esse custo inicial teve um efeito mais perceptível no resultado mensal. Assim, embora o IOF tenha gerado um efeito pontual no curto prazo, a expectativa é que ao longo dos próximos meses, com a geração de rentabilidade acima do CDI que esse investimento irá proporcionar, esse custo seja naturalmente diluído, reforçando o ganho estratégico da alocação. A alocação em FDIC faz parte da nossa estratégia, né, justamente por oferecer retornos historicamente superiores ao CDI, boa relação risco-retorno, quando bem estruturados, e diversificação em relação aos ativos tradicionais de renda fixa. Bom, a gente segue acompanhando, né, o mercado de perto, ajustando a estratégia sempre, né, que necessário e buscando as melhores oportunidades. Nosso foco continua o mesmo: proteger, rentabilizar e construir resultados consistentes no longo prazo. Obrigado a todos e até o próximo Mercado em Foco.